ao longo do texto, ela faz várias considerações sobre esse tipo de comentário, mas tem uma que eu queria destacar em especial e que aparece em várias outras partes do texto dela, que é a questão do que é a realidade universitária diante do trabalho. Então, a Patrícia ela destaca um fenômeno que está acontecendo em todo o mundo, que as pessoas estão chamando de, deixa eu só pegar o nome certinho para te falar, é anti-intelectualismo. Ou seja, as pessoas acreditam que se dedicar à teoria, a questões conceituais, a coisas que não, a coisas que não são práticas exatamente, que esse tempo dedicado a essas coisas é um tempo perdido dentro da formação. Então, de forma geral, há um movimento nas universidades de todo o mundo, de tornar os ensinos graduados, bacharel ou licenciatura, todos eles muito voltados para o mercado de trabalho, em detrimento ao tempo dedicado às questões conceituais e teóricas das diferentes profissões. E é curioso porque eu escutei isso de uma aluna em 2022, ela dizer que ela estava feliz de fazer USP, mas ela não se sentia tranquila com relação ao futuro, porque ela achava que a USP tinha uma formação extremamente teórica, enquanto que outros cursos, inclusive privados, tinham um foco maior na questão da empregabilidade dos estudantes. E talvez nós, na área de saúde, a gente não enxergue isso tão claramente, mas até tem um destaque aqui no texto da Patrícia que ela fala que algumas faculdades dedicam muito tempo à questão do raciocínio empresarial neoliberal. Eles querem vender na sala de aula a construção de relacionamentos interpessoais, o planejamento de carreira, as habilidades leves ou soft skills, a questão do autocuidado, como fazer o seu LinkedIn, mas tiram o foco a respeito daquilo que seria vital sobre a experiência universitária. E eu vou ler um trecho, ele diz assim, ela diz assim, a faculdade é a última oportunidade para os alunos aprenderem como pensar e estar no mundo, com uma proteção parcial das demandas do local de trabalho. E para quem não entendeu exatamente do que a Patrícia está falando, eu tenho um exemplo muito claro a respeito do que é isso dentro da fisioterapia. Para mim, na minha cabeça, fica muito claro que quando a gente está dando estágio para um estudante de fisioterapia dentro da universidade, a gente consegue, por exemplo, proteger 50 minutos, 60 minutos para ele atender um paciente. E, em geral, na prática clínica da maior parte dos fisioterapeutas, que representa a maior parte do mercado de trabalho, eles não vão mais ter esse privilégio depois de formados. Eles terão que atuar segundo regras de mercado que exigem, em algumas situações, atendimentos de até 15 minutos. Então, a universidade ou a formação de nível superior é, em última análise, os 4, 5 anos de ensino, onde é permitido ao estudante expandir, explorar e viver ideias, mudar e experimentar o crescimento que vem da turbulência intelectual. Eu gostei muito desse trecho, porque eu consigo entender, num país subdesenvolvido, ou que pensa que está em desenvolvimento feito o Brasil, a ansiedade dos nossos estudantes diante do diploma de ir para o mercado de trabalho e ser recompensado. Não estou falando de uma geração que não entende a diferença de ser um recém-formado e ter 20 anos de formado, eu estou falando de uma geração que tem urgência para
se desligar financeiramente dos pais ou das pessoas das quais ela depende, uma geração que já não depende dos pais e gostaria de ter um emprego com uma remuneração melhor para poder ter mais acesso ao consumo e a alguma qualidade de vida, e que, portanto, tem pressa em se formar para trabalhar e ganhar melhor. Eu consigo entender isso com muita tranquilidade, com muita clareza na nossa realidade de país e na realidade de quem está hoje no ensino superior. Eu falo da Universidade de São Paulo, mas eu tenho vários amigos em instituições privadas e eu sei entender essa urgência do estudante. Mas, de fato, quando a gente foca de maneira tão contundente na prática, e aqui, principalmente para fisioterapia, eu vejo uma ameaça muito grande, que é dar treinamento técnico exclusivamente para os estudantes, sem a oportunidade do crescimento que vem da turbulência intelectual. Que isso é que fez da fisioterapia o que ela é hoje, nos anos 2020. E como eu comecei nesse episódio, eu vi quando o programa de pós-graduação de fisioterapia da Federal de São Carlos foi pensado, inaugurado. Eu era estudante lá, eu tinha uma boa relação com os professores que fomentaram essa proposta. É lógico, eu era uma estudante, não era corpo docente, não sei detalhes disso tudo, mas o que eu sei é que o fato da gente ter feito a proposta de uma pós-graduação em fisioterapia para além daquela que tinha na UFMG na época, e depois, né, a multiplicação do número de programas de pós para fisioterapeutas na área mais profissional mesmo, isso ao longo desses anos trouxe para a profissão um nível de conhecimento teórico que, claro, transforma a prática, mas o estrito sensu, ele é teórico. Isso trouxe um nível de amadurecimento, de conhecimento muito profundo na nossa profissão. E abrir mão disso agora por um ensino que valoriza o que está no mercado de trabalho posto, me parece uma ameaça muito grande para a profissão da fisioterapia nos próximos anos. Não que a gente não deva preparar os nossos estudantes para encarar, por exemplo, a mudança do modelo de financiamento da saúde, que a gente não ensine. A gente deveria, por exemplo, estar ensinando gestão de dados clínicos para os nossos estudantes, teoria de estatística, teoria de gestão. E isso, com toda certeza, vai fazer parte da vida prática de um fisioterapeuta no futuro. Mas abrir mão de tempo para discutir biomecânica, física, fisiologia, bioquímica, essas coisas me preocupam muito no cenário de longo prazo para a profissão, porque acho que essas coisas, elas são fundamentais para que a gente possa continuar avançando no conhecimento e na melhoria da profissão. Eu até fiz uma pergunta, né? Quando um estudante diz que ele se interessa muito mais por atividades extracurriculares e práticas, eu me pergunto como esse estudante, na vida real, sem repertório, sem conhecimento, sem conceito, sem teorias, ele vai conseguir dar soluções novas para problemas que estão postos na sociedade. E aqui eu queria até fazer um relato de uma outra preocupação que eu tenho com relação à curricularização da extensão, que é a questão de que, de alguma forma, a extensão, colocar 10% da nossa carga horária na extensão significa colocar o estudante em contato com a sociedade, tentando buscar a solução de problemas. Se esse estudante não tiver uma base teórica importante nos outros 90% de tempo que ele tem para estudar dentro da universidade, a gente corre o risco de ter mais gente fazendo
as mesmas coisas que hoje já são feitas. E a gente se perguntar, né, será que a gente, nesse momento de banco de dados de inteligência artificial, a gente de fato chegou no limite do nosso conhecimento? Será que a gente não tem mais nada para avançar, para descobrir, que depende de entender bases conceituais antes de se lançar a analisar a vida prática e os problemas do ponto de vista prático?